Boa, Maia. Já ouviu falar, mas nunca utilizou. Teve um pessoal antes aí que já falou que também não conhecia. Era o Lucas. Tayane. Já mexeu com algumas coisas que não utiliza códigos. Lucas, né? O só ouviu falar. O Matheus nunca utilizou também. Deixa eu ver se tem resultados aqui. Tem. 100% não, mas os resultados. Beleza, galera. Então, caramba, como é que eu tiro esse negócio da tela aqui? Eu tiro isso aqui da tela. Vocês estão vendo aí a pesquisa ainda? Sim. Caraca, como é que eu tiro isso aqui, né? Ah, tá, tem um ativo aqui, finalizar. Boa. O celular saiu aí, né? O Eduardo falou aí também que o pessoal usa no trabalho dele. Então, beleza, galera. Eu não preparei nenhum material teórico, nem nada do tipo para a gente aqui hoje, né? A ideia surgiu de algumas dúvidas ali que estava semana passada o pessoal comentando no nosso grupo. Eu já utilizei bastante, tá? Já faz um tempo que eu não utilizo o Power Automate, mas eu já utilizei bastante, já vi bastante cenários que ele funciona bem e tipos de problema que ele consegue resolver. É uma ferramenta que eu considero, né, simples comparado com outras ferramentas, tá? Toda ferramenta tem sua complexidade ali de entendimento, mas que o Power Automate, para quem não sabe aí, a ferramenta vem, deixa eu ver, só permitindo o pessoal aqui. Essa ferramenta ela vem de um negócio chamado Power Platform. Ó, vamos ver Power Platform da Microsoft. Cadê? Ó, então aqui o Power Platform a gente tem aqui ele está falando do Copilot, né? Mas basicamente são três grandes ferramentas, tá? Que é o Power BI, o Power Apps e o Power Automate. O mais famoso deles é o Power BI, né? Acredito que vocês já conheçam aí, né? Ou já tenham ouvido falar, pelo menos, mas acredito que vocês já tenham mexido aí com o Power BI. E a Microsoft criou essas tecnologias, cada uma com um objetivo, né? Então você tem o Power BI para fazer BI, né? Para criar modelos de dados, para fazer tratativas, para fazer análises e visualizações. Você tem o Power Apps, que é uma ferramenta Microsoft também, da Power Platform, que é para você criar aplicações, tá? Então, você criar aplicativos empresariais. E tem o Power Automate, que é para você criar automações, tá? Então, essas ferramentas, elas fazem parte da mesma plataforma e elas se integram muito bem também, tá? Então, muitas empresas hoje, eu acho que eu poderia até dizer que a maioria, pelo menos das médias e grandes empresas aí, tem essas ferramentas disponíveis, né? Então, isso aqui vem no plano do Office 365, tá? Eu estou usando o plano aqui da minha consultoria, tá? A gente paga, se não me engano, R$ 32 por mês, que vem o plano do Office 365. Eu já tenho Teams, eu tenho o Power Automate, Power Apps, então tem diversas licenças, né? Tem o Planner, o Visio, então tem um monte de coisa que vem. Então não é um plano caro, mas você precisa ter um plano, uma conta empresarial para poder acessar. Aí eu deixei aqui também, eu vou deixar depois alguns links aqui, mas tem esse do Ronan, ó. Eu acredito que ainda deve estar funcionando isso aqui, mas tem esses aqui mais recentes, de como você pode criar uma conta do zero, tá? Acho que a ideia não é a gente passar isso aqui, mas passar esse tempo aqui com a ferramenta e depois vocês fazem essa parte de criação de conta empresarial para poder acessar o Power Automate, tá? Então, beleza. Então, beleza. Bora lá, galera. O Power Automate é isso aqui, tá? Essa é a tela inicial, então ele é diferente do... Na verdade, ele tem um Power Automate Desktop, mas a gente não vai falar dele hoje, o Core está aqui online, tá?
Eu ia falar isso por quê? Porque o Power BI, por exemplo, a gente utiliza no desktop, né? A gente baixa uma aplicação da Microsoft e usa o Power BI. O Power Automate Power X, a gente utiliza geralmente pelo browser, tá? Então, a ferramenta, ela tá aqui, né? E a gente está utilizando através aqui do nosso browser. Existe um Power Automate Desktop. Eu vou escrever ele aqui do lado, só para não esquecer. Desktop. E depois a gente fala dele, tá? Beleza, essa é a carinha aqui do nosso Power Automate. Hoje já tem o Copilot integrado aqui também. Eu confesso que eu não explorei tanto isso aqui do Copilot no Power Automate, nem no Power Apps, mas tem algumas funcionalidades. E aqui você tem, ó, criar modelos, meus fluxos. A gente vai começar com isso aqui, tá? Se a gente vem aqui em modelos, a própria Microsoft já deixa para a gente alguns modelos de fato, né? Alguns templates aqui do que o Power Automate é capaz de fazer. Tá? Então, a gente falou que o Power Automate é uma ferramenta de automação, pessoal. Então, o que é automatizar alguma coisa? Né? Você tirar o trabalho manual, o trabalho de uma pessoa de fazer algo. Como assim? Que algo? Vamos pensar em tarefas repetitivas de uma empresa. Né? Então, sei lá, a gente está falando de uma empresa logística. Né? Vamos colocar uma empresa hipotética de logística aqui. E vamos supor que nessa empresa, o processo ali, um pouco informal, os pedidos ali, eles vêm por e-mail e por WhatsApp. Vamos pensar dessa forma, tá? E aí todo dia tem alguém ali, toda hora, né? Todo momento tem alguém ali vendo se chegou algum pedido via e-mail, via WhatsApp, para colocar aquilo ali dentro de um sistema, por exemplo, tá? Então, para colocar aquilo ali dentro de um sistema e enviar um e-mail para a área de supply, de separação, sei lá. Assim. Tem solicitando aqui. E aí você tem pessoas para fazer isso, né? Quando você está automatizando, você está justamente fazendo com que a máquina faça isso, tá? Então, isso é o automatizar. E esse tipo de trabalho ele é muito conhecido como RPA, tá? Então, vocês vão ver vagas aí de analista RPA, especialista RPA, que é automação robótica de processos, né? Então, a gente vai estar automatizando processos dentro do computador. A gente pode fazer isso com Python? Pode. A gente pode fazer isso com alguma outra ferramenta que permite isso, que também pode. Existem várias, tá, no mercado que fazem isso. E o Power Automate é a da Microsoft. Tem uma que é bastante famosa também, que é o Alteryx. Eu nunca usei muito, mas não sei se tem alguém aí que conhece, quiser comentar. Mas beleza, a gente está aqui nos nossos modelos e o Power Automate ele já mostra algumas coisas que a gente pode fazer. Então, aqui que ele fala aqui. O primeiro, salvar anexos. Ó, o Eduardo falou, no Itaú só usa esse, o Alteryx, né? Eu imagino. Ó, então, aqui, ó, salvar anexos do e-mail do Outlook no seu OneDrive. Então, esse fluxo, o que ele faz? Ele conecta, né? Ele extrai anexos de um e-mail e salva no OneDrive, beleza? Aqui, mesma coisa, salvar anexo, só que onde? No Dropbox. Aqui, manter meu trabalho escolar em sincronia com o meu Google Drive. Beleza. Não sei qual que é a tradução exata disso aqui, mas beleza. Receber lembretes do seu e-mail no Outlook diariamente. Então, você configurar aqui alguns lembretes, tipo alguns alarmes aqui, né? Para você receber no e-mail. Notificar e enviar e-mail quando o novo arquivo foi carregado no OneDrive. Ou seja, então, subir um arquivo novo de um pedido lá no OneDrive, já chega uma notificação no e-mail. Né? Então, existem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Ó, aqui tem o Power BI, ó, que legal. Disparar um fluxo com alerta controlado por dados. Então, a gente pode disparar um fluxo, uma automação a partir de um alerta que a gente criou no Power BI. Como assim? A gente definiu que um KPI no Power BI, quando ele chegar em 100 mil, ele dispara um alerta, porque o time de vendas bateu a meta. Né? Aí, pô, pode ser isso aqui ser o gatilho. A gente já vai falar de gatilho, tá? O Pedro falou, estamos começando a implementar no HSPC o Alteryx, ferramenta bem legal, porém não tão friendly. Pô, legal, cara. Legal, depois vai contando pra gente como é que tá essa implementação aí no seu trampo, lá no grupo pra gente, que é legal.
É um tema que o pessoal se interessa bastante. Como eu falei, eu nunca mexi tanto no Alteryx, até uma vez peguei um cursinho aqui e tal, mas não acabei não levando adiante. Eu não sei se é uma ferramenta que está paga hoje ou não, mas eu não sei se vocês já viram Azure Data Factory, também a Apache Hub, são ferramentas low-code, tá? O Power Automate também é uma ferramenta low-code, onde a gente vai colocando as coisas em caixinhas, tá? Qual que é a diferença do low-code para o hard-code, né? Se a gente estivesse fazendo isso aqui em Python, cada caixinha dessa ia ser um bloco de código, mas no fim é a mesma lógica, a mesma coisa acontecendo, tá? Beleza, então a gente viu que existem alguns modelos de fluxo e a gente já consegue ver que dá para criar algumas coisas. Então, que legal, a gente vai ver várias vezes aqui Power BI, Power Apps, que é o que a gente falou que é da mesma plataforma, né? Então, eles se integram muito bem, tá? No Note aqui dá para fazer também, no Teams, né? Então, você receber alertas no Team, você criar uma tarefa no Planner. Então, beleza, a gente já viu um pouquinho dos modelos. Deixa eu ver se tem algum lugar bom para eu anotar alguma coisa aqui. Só para a gente desenhar. Deixa eu abrir um Miro rapidão aqui. Só para rascunhar uns negócios simples aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade aí, tá, pessoal? Cara, eu vou mandar aqui de novo. Porque, assim, uma dor que eu tenho hoje é que eu reporto muitos números pelo WhatsApp no grupo dos diretores. Tem Tá. como automatizar essa tarefa assim via WhatsApp? Cara, tem, só que aí assim, a gente está falando do seguinte: vocês vão ter que pagar uma licença de uma API para vocês poderem utilizar o WhatsApp, entendeu? Isso tanto usando Python ou o Power Automate ou o N8N, tá? Porque se você tentar fazer alguma coisa ali, tem algumas APIs, as APIs não oficiais também que dá problema, cara. Tem que tomar cuidado que você pode tomar bloco no WhatsApp, tá? Então, o ideal nesse caso é pagar uma API que você possa utilizar. A gente já vai ver se tem alguma API direta do WhatsApp aqui no Automate, tá? Se não tiver API direta, eu vou mostrar também que tem como você configurar é como se você tivesse. Esqueci o nome que eles dão aqui, pô. Putz, eu esqueci aqui, mas você configura como se fosse a sua própria API, o seu próprio conector. Né? Você vai usar o Outlook aqui no Automate, já tem um conector pronto. Do WhatsApp, se não tiver, por exemplo, você pode criar um, entendeu? Beleza, galera. Então, alguns conceitos simples aqui de quando a gente está falando de automação, só para a gente ficar na mesma linha, coisa bem rápida, tá? A primeira parte de uma automação sempre vai ser uma coisa chamada gatilho, tá? Gatilho, trigger. Eu acho que é assim que se escreve em inglês, tá? Gatilho ou trigger, então vocês podem ver aí por trigger. O gatilho vai ser o cara que vai disparar aquele fluxo. Então é o momento inicial que aquele fluxo ele é disparado, tá? Então, quais são gatilhos possíveis aí, né? Quando a gente pensa em automações, em Power Automate e automações no geral. Então, uma chegada de um e-mail pode ser um gatilho, uma chegada de uma nova linha de dados dentro de um banco de dados pode ser um gatilho, uma chegada de um arquivo dentro de um SharePoint, dentro de um Dropbox, pode ser um gatilho, uma mensagem postada em um grupo do Teams pode ser um gatilho, né? Igual o André falou também, uma data, né? Data, hora ali é outro tipo de gatilho, né? A gente vai ver que existem alguns tipos, né? Esse tipo que o André falou é um tipo agendado, né? Então você coloca um fluxo para rodar todo dia, uma determinada hora ou alguma coisa assim. Pode ser um outro fluxo, tá? Então você tem um fluxo que vai fazer uma função A e depois que essa função A termina, ele já automaticamente starta um outro fluxo que vai fazer uma função B. Tá? Então, existem diversas coisas que podem ser o gatilho, né? Ou como até mesmo o Eduardo estava falando. Muitas mensagens trocadas por WhatsApp na empresa que ele trabalha. Então, uma mensagem trocada ali num grupo específico, num chat específico no WhatsApp, pode ser um gatilho também, tá? Então, a gente sempre vai pensar essa primeira etapa como o gatilho que vai startar o nosso fluxo, que vai fazer ele rolar, vai fazer ele rodar, nossa automação rodar, tá?
Depois do nosso gatilho, a gente tem as ações, tá? Ou as tarefas. Então, a gente tem, de fato, as ações que a gente vai fazer. Como, por exemplo, pega o anexo do e-mail tal e coloca em tal lugar. Pega o Excel do lugar tal e coloca em tal lugar. Pega o que mandaram no chat do WhatsApp e coloca no Excel que está lá no SharePoint. Então, essas vão ser as ações e as tarefas ali de um fluxo, tá? Eu acredito que esses aqui são os principais. Se eu lembrar de mais algum, eu coloco aqui. Mas eu acredito que esses são os principais, tá? Para a gente iniciar aqui. Beleza, vamos colocar em criar um novo aqui. Quando a gente coloca em criar algum novo, existem 3 tipos de fluxos principais no Power Automate que a gente vai acessar, que a gente vai utilizar. O fluxo de nuvem automatizado, né? Então, olha o que ele fala aqui, disparado por um evento designado. Então, é o que a gente estava falando, pode ser a chegada de um e-mail, pode ser sei lá, qualquer coisa, a chegada de um dado num banco de dados, né? Então, qualquer coisa que dispare isso automaticamente. Existe o fluxo de nuvem instantâneo. Então, esse aqui ele já é disparado manualmente, né? E existem esses casos também dentro de empresas. Eu vou falar onde eu já usei cada um deles, tá? Na prática mesmo, dentro de empresas aí. Então, esse aqui alguém aperta um botãozinho lá para o fluxo começar a rodar. E existe o agendado, que foi o que o André comentou, que é você colocar uma frequência, um horário e datas ali, dias da semana, né? Ou qualquer variável de tempo para esse fluxo rodar, né? Pode ser a cada 10 segundos, a cada 5 segundos, a cada 5 dias, a cada 7 dias, pode ser na primeira segunda de cada mês, né? E assim por diante, tá? Esses outros aqui agora não são importantes, tá? Isso aqui é o mais utilizado. E aí a gente vai começar, por enquanto, no primeiro aqui, que é o principal, acho, do Power Automate, tá? Que é o fluxo de nuvem automatizado. Aqui a gente vai dar um nome para esse fluxo e vamos ver, sei lá, o que daria para a gente fazer. Vou testar envio de e-mail por enquanto, vai? Vou colocar envio, e-mail, teste. Aí ele já pede aqui, ó, escolha o gatilho do seu fluxo, tá? Vamos ignorar por enquanto. Ele tirou aqui o e-mail, envio, teste. Primeira etapa que a gente falou, o gatilho, né? Então, ele vai pedir um gatilho para a gente. O Power Automate é uma ferramenta low-code, né? Como a gente falou. Então, ela já vai ter aqui diversos conectores, tá? Que você pode utilizar. Os conectores que estão com diamante são conectores premium. E esses conectores precisam de licenças específicas, tá? Os conectores que não têm o diamante são conectores que são free, entre aspas, porque não são free, porque a empresa paga uma licença do Power Automate, que já vem dentro do Office 365. Né? Mas tudo que não tem diamante você consegue usar, até o que tem diamante você consegue fazer uns testes. Só que se você tenta subir para a produção sem pagar os que têm o diamante, ele pode dar problema. Mas às vezes para testar ele até passa, tá? E existem diversos conectores aqui de diversas ferramentas, tá? Então, tem alguns tipos de coisas que a gente utiliza mais, como automações do Teams, Outlook, Power BI, SharePoint, Planner, OneDrive, Microsoft Forms, etc. Mas existem algumas coisas um pouco menos utilizadas, que são ferramentas, às vezes, não tão conhecidas, tá? Então, ó, ele deixa aqui, ó, ferramentas internas. Então, eu posso agendar esse fluxo via uma agenda, né, igual a gente viu, via um HTTP, ou seja, via uma chamada HTTP, uma chamada de API, tá? Então, eu consigo fazer uma chamada de API ou um webhook aqui para disparar esse fluxo também. Esse conector já é premium, ó. Consigo disparar manualmente, consigo com o webhook do Teams, né? Então, quando acontecer algum evento que eu configurar no Teams, ele vai ele vai disparar esse fluxo, né? Só antes da gente continuar aqui, deixa eu bater uma foto aqui desse momento para fazer um post depois. Boa. Beleza, beleza. E aí a gente tem aqui conectores, né?
e aí a gente vai ter diversas possibilidades, tá? Então eu vou pegar do Outlook aqui por enquanto, e aí ele, quando você entra no conector, cada conector vai ter uma possibilidade diferente. Então a gente tem aqui no Outlook.com, quando chega um novo e-mail, provavelmente uma versão diferente. Ah, não, quando chega um e-mail que te menciona, né? Eu acho que quando coloca um arroba no e-mail ali, quando o evento é adicionado no calendário, quando o evento é modificado, quando o e-mail é sinalizado, né? Você colocar o e-mail vermelhinho, quando o evento futuro vai começar em breve, quando o evento é criado. Então, existem algumas possibilidades de gatilho. Então, vamos pegar quando chega um novo e-mail. Ele vai pedir uma conexão, e eu vou colocar uma conexão. Eu estou com acesso a esse e-mail? Deixa eu testar. Estou com acesso a esse e-mail. Vamos conectar. Aí ele vai abrir alguns parâmetros, tá? Parâmetros esses que em código mesmo a gente precisaria configurar, e aqui a gente precisa configurar também, só que eles estão em formato de caixinha, tá? Então, eu vou mostrar tudo. Aí ele pergunta, quando um novo e-mail chega para quem? Vou colocar para o meu. Walter Yel. Qual que ele está puxando aqui? Que ele está puxando da... Pode ser, vamos usar esse. Usar meu e-mail da consultoria. Então, quando chegar um e-mail para mim, nesse e-mail da consultoria, não precisa ter ninguém em cópia, não precisa ser de ninguém específico. Incluir anexos, a gente pode colocar, é obrigatório, sim ou não? Vamos colocar aqui sim. Tá? Filtro de assunto. A gente quer filtrar algum assunto? Sim, vamos colocar que a gente quer um assunto que seja sempre com nome de ordem de compra, sei lá. Então, sempre que tiver ordem de compra maiúsculo e tiver com anexo e tiver para esse e-mail aqui, isso vai fazer parte do nosso gatilho. Importância, qualquer uma. Tá. Incluir anexo, sim. E somente com anexo, sim. Vamos falar somente com anexo. E a pasta inbox, né? Então, você vai ter várias pastas aí no seu e-mail. Então, beleza. Aqui tem algumas outras configurações. Pessoal, um negócio importante, só rapidinho para falar, eu não sei se todo mundo que está aqui conhece que é JSON, tá? Mas JSON é um tipo de formato de arquivo semi-estruturado. Diversos serviços da Microsoft, inclusive da Power Platform e da Azure também, que são a nuvem da Microsoft, que é a nuvem da Microsoft, eles estão configurados em JSON, tá? Então, tudo isso aqui por trás, do que a gente está fazendo aqui, isso aqui nada mais é do que um JSON. O JSON não é a linguagem, mas é o formato que a Microsoft está consumindo para entender o que a gente quer passar. Então, tudo que a gente está fazendo aqui via low code, ele está aqui em JSON. Então, aqui, os parâmetros, para quem que se vai ter o anexo, tipo de importância e tal. Né? Então, aqui eu consigo ver o que está acontecendo por trás, tá? E aí tem algumas informações aqui, beleza? A gente consegue fazer um controle de simultaneidade, né? Para se ele rodar vários fluxos em paralelo ou várias tarefas em paralelo. Então, a gente consegue configurar isso aqui também. Então, beleza. Aqui a gente fez o nosso gatilho. Aí, vamos ver aqui existe no Power Automate uma etapa aqui que se chama compor, tá? Quer ver? Acho que para ficar melhor até, deixa eu pesquisar diferente. Operações, aqui, ó. O Power Automate, ele tem as conexões externas e internas. As externas é o que a gente viu de um conector tipo Outlook. O Outlook é uma ferramenta externa. E existe o conector para o Outlook, porque eles consumiram a API do Outlook e transformaram nessas caixinhas para a gente. Só que existem algumas operações internas também, tá? E essas operações internas, pessoal, elas são muito importantes aqui no Power Automate. A gente consegue analisar um JSON, criar uma tabela CSV, fazer um join, né, fazer uma junção. A gente consegue selecionar, compor, a gente já vai usar esse compor, criar uma tabela HTML. Às vezes isso aqui é bacana para passar em e-mail, em corpo de e-mail, né? Geralmente corpo de e-mail é HTML, XML.
e matriz de filtro, né, que é para você filtrar uma tabela, tá? Então, existem algumas opções. Esse compor, ele nada mais vai fazer do que o que ele vai printar, basicamente. É como se fosse um print. Então, ele vai printar o que a gente está retornando. E aí, eu vou usar ele só para a gente exemplificar nesse primeiro momento o que a gente está fazendo aqui, como que funcionam essas etapas, e depois eu vou mostrar um outro fluxo rodando que a gente está utilizando aqui. Vou mostrar, vou falar, né, de alguns outros fluxos que eu já fiz dentro de algumas empresas. Quando a gente tem aqui um parâmetro para a gente configurar depois do nosso gatilho, a gente sempre vai ter essas duas opções. Essa de baixo, que é o Fzinho com X, é um símbolo de função. E no Power Automate, assim como no Power BI, assim como no Power Apps, a gente tem diversas funções que você pode utilizar, tá? Então, lembra, o Power Automate é uma ferramenta low code, não é no code, tá? Então, é low code. Então, você pode utilizar funções para fazer coisas específicas. Então, concatenar textos, por exemplo. Então, posso usar uma função concat aqui para concatenar um texto com outro. Ou usar um replace para trocar um texto para outro texto. Isso aí é padrão de qualquer linguagem, tá, pessoal? A diferença é que a gente vai selecionando isso aqui em caixinhas, tá? Existe muita coisa que a gente pode fazer no Power Automate de maneira simples, sem utilizar funções e já entregar muito valor, tá? Mas aí, chegando na parte mais avançada, para quem for um pouco mais avançado aí, né, for querer se aprofundar um pouco mais, aí já vai entrar um pouco mais nessa parte de funções também. Mas existem diversas coisas aqui que dá para fazer sem código, e vocês vão ver que a gente tem um fluxo da comunidade dos dados rodando no Power Automate, tá? Que está funcionando já desde que a gente lançou desde que a gente lançou o grupo, tá? Então, isso aqui só para mostrar essa parte. E a partezinha de cima é onde a gente puxa informações das tarefas ou da tarefa que está acima, né? Isso aqui é uma ação, né? A gente falou de gatilho e ação, isso aqui já é uma ação, a gente quer printar. E olha que legal, se a gente clica no raiozinho ali, a gente consegue puxar parâmetros da tarefa anterior, ou se tivesse mais ações anteriormente, a gente também conseguiria puxar. Então, eu consigo ver informações, por exemplo, de quem que enviou, quem que é que enviou a mensagem, para quem foi, qual que é o assunto, qual que é o corpo da mensagem. Então, vamos escolher o corpo da mensagem, vamos ver o que acontece aqui. Eu vou salvar isso aqui, tá? Vou salvar. E aí ele fala, ó, seu fluxo está pronto para uso, recomendamos que você teste. Aqui tem um botãozinho de testar. Esse testar é manualmente ou automaticamente. O automaticamente vai aparecer depois que a gente testar manualmente uma vez. Então, testar. Aí, como é um gatilho de recebimento de e-mail, ele fala isso aqui, ó, para vê-lo funcionar, execute a ação de início. Qual que é a ação de início? Chegar um e-mail para o meu e-mail da WGG. Então, eu estou com outro e-mail aqui agora e vou enviar um e-mail para mim. E aí eu já compartilho com vocês. O assunto que a gente colocou era ordem de compra, tudo maiúsculo, né? Obrigatoriamente tem que ter anexo, então deixa eu achar algum anexo aqui para colocar. Pegar algum documento aqui que não tenha nenhuma confidencialidade. Tá bom, vou pegar uma imagem aqui de anexo. Se alguém for tendo alguma dúvida aí, pode falar, tá, pessoal? E eu vou colocar no corpo do e-mail, eu vou colocar a seguinte mensagem, ó. Live ao vivo, 02/02/2026. Comunidades. Beleza. Vou enviar aqui. Enviei um e-mail. Ele já saiu aqui da caixa de saída. Esperar ele chegar aqui, eu já mostro outra tela. Tem alguma dúvida até o momento, pessoal? Enquanto a gente está esperando isso aqui. Ô, Walter, tem uma. Manda aí. Então, quer dizer que qualquer empresa que tiver a licença do Power BI, ela vai ter a licença do Power Automate. Não tem como ele ter a licença do Power BI sem ter ela inclusa, né? Não, não é do Power BI. O Power BI ele tem uma licença um pouco diferente, tá? Eu vou, para responder essa sua pergunta, eu já vou mostrar o e-mail que já chegou para vocês. Ó, vamos pegar aqui. O Pilot.
Cadê? Eu quero o centro. Aqui, administração. Isso aqui eu tô com a conta da minha empresa aqui, tá, pessoal? Então é mais ou menos como funciona mesmo. Ah, tá, mas eu consigo, mesmo sem ser admin, fazer esse mesmo fluxo que você está fazendo, né? Para saber qual que é a licença que Consegue, tem na minha consegue, empresa. Beleza. consegue. Aí é mais para mostrar o que é essa licença, tá? Para vocês verem na prática. Essa licença é realmente a licença do Office 365. Então, se sua empresa utiliza o Teams, ela já tem que ter essa licença. Se sua empresa utiliza o Outlook, ela já tem que ter essa licença. Aqui eu tenho admin, então eu consigo configurar algumas coisas. Ó, meus produtos. Ó, então eu tenho um Microsoft 365 Business Basic. Vamos ver quanto é que custa isso aqui, que eu não lembro. Porque assim, a maioria, cara, a maioria das empresas tem isso aqui, tá? Ó, R$ 30 por mês, tá? Então, a maioria das empresas tem isso aqui, e com essa licença do Office 365, você consegue utilizar o Power Automate. Dentro dessa licença, vai vir todos esses aplicativos aqui, ó, o Copilot, o Outlook, o OneDrive, o Word, o Excel, o PowerPoint, o OneNote, SharePoint, Teams, né, o Forms. O Power BI, ele é diferente. Por que que eu falo que ele é diferente? Porque o Power BI, você paga para compartilhar e não para criar, né? O Power BI você consegue baixar ele gratuitamente no desktop, consegue criar o que você quiser, só que você só vai conseguir, de fato, compartilhar isso com outras pessoas de uma maneira segura no pagando, tá? O Automate, os outros não são assim. Você tem a licença e você consegue acessar a ferramenta, tá? Basicamente isso. Então, se sua empresa tem essa licença, vocês já conseguem fazer isso aqui. Beleza, obrigado. Só tirar aqui, que tem alguns outros e-mails que eu não posso mostrar. Caraca, não consigo tirar isso aqui dessa tela. Tá bom, deixa eu fazer assim. Então. Ó, para vocês verem. Então, chegou aqui, ó. Mandei do meu Hotmail para aquele e-mail que a gente colocou. Coloquei a live ao vivo, tal. Eu coloquei um anexo, que era o que a gente viu, colocou como obrigatório. Vamos ver o que aconteceu lá no Power Automate. Ver se ele travou aqui, voltar. Ele não startou nosso fluxo. Por quê? Walter, incluir anexo sim. Será que ficou alguma coisa? Ordem de compra. Deixa eu enviar outro e-mail aqui, galera. Para Walter. Ordem de compra maiúsculo. Vou colocar um anexo. Eles têm um Excel aqui. Pode ser um README, não tem problema. README e a mensagem aula ao vivo 02/02/2026. Vou mandar outro aqui para ver se ele dispara, galera. Ó, só para vocês verem aqui, tô mandando esse aqui. Ó. Aqui o mesmo e-mail, enviar. Trazer ele para cá, enviou, esperar chegar no outro. Chegou já no outro e não está rodando o nosso fluxo. Por quê? Acho que é porque eu configurei aqui o... realmente ele não chegou. Aqui, vamos alterar essa conexão.
Vou colocar uma nova conexão aqui. Usar esse meu e-mail aqui. Espera aí, galera. Vou fazer esse passo a passo aqui. Guardar esse código. Já mandar. Entrar nessa conta, vamos ver, conexão está em qual? Tá na nova, né? Tá na nova. Deixa agora, perdeu, eu perdi aqui. A gente clicou na de baixo, então agora é na outra, né? Vamos ver, vamos fazer mais um teste, senão a gente já tenta resolver isso de outra forma. Então, vou enviar de novo. Fazer o seguinte. Tirar esse incluir anexos. Eu vou deixar com anexo para ver se alguma coisa disso. Walter. Assunto ordem de compra. E o texto agora eu vou colocar qualquer coisa. Eu vou mostrar aquele lá amanhã. É um fluxo aqui no Automate que eu vou mostrar para vocês. Eu quero só fazer esse aqui funcionar com vocês aqui, tá? Ver, esperar ele chegar. Chegou a ordem de compra. Por que que não tá rodando isso aqui, velho? Eu acho que ele tá com problema aqui nessa conexão, hein? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Mais conexões. 1 minuto, a 16 minutos. Essa de 16 minutos eu vou excluir. E essa aqui. Fluxos usando essa conexão. Eu não sei se é porque meu e-mail não está no Outlook desse aqui. Pode ser, tá? Pode ser porque não esteja no Outlook. Vamos fazer um. Eu acho que é isso, inclusive, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte: então, vou conectar nesse mesmo, que esse aqui é do Outlook. Alô, Access. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai voltar meus fluxos. Editar. Aqui eu vou tirar, vou colocar aquele outro e-mail que estava usando. Esse é Outlook. Vou copiar também, salvar. E vou enviar agora o inverso. Vou enviar um e-mail para esse outro e-mail. Assunto para Walter Biel. E no corpo do e-mail eu vou colocar qualquer coisa, tá? Vamos ver, disparei aqui. Vamos ver se vai chegar. Ah, chegou o e-mail aqui. Ué, não tá vindo aqui, galera. Loucura. Eu acho que ele não tá deixando porque é meu. Esse aqui não é. Eu não uso ele no Outlook, eu uso ele na Goldaddy. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar o tempo de vocês, então.
Manda aí, mas não é, porque esse aqui ele não. Eu utilizo ele na Goldere, ó. Eu não sei se é por conta disso. E o outro, por mais que eu mudei aqui, não é que o fluxo não está funcionando, ele só não está conseguindo fazer essa conexão aqui. Vou excluir. Sim, eu vou mostrar assim, algum fluxo com Power BI. Mas beleza, pessoal, não vou travar nisso aqui não, para não tomar o tempo de vocês, até porque esse é um negócio mais rápido. Mas olha o fluxo que eu vou mostrar para vocês, bem simplesinho, ó. Olha, esse fluxo está rodando. Olha, ele está rodando desde o ano passado, ó, rodou diversas vezes, todas com êxito, rodando bem rapidinho, ó, vou mostrar para vocês. Esse fluxo, ele é um pouco diferente, ó. Eu uso como gatilho um formulário, né? Que é o formulário que vocês preenchem. Quando vocês forem entrar na comunidade, vocês preencheram esse formulário aqui, né? Então, vocês preencheram aqui esse formulário. Sempre que alguém preenche esse formulário, ele gera um gatilho aqui, ó. Então, eu selecionei o formulário que foi criado, né? E aí ele vira um gatilho. Então, esse é meu gatilho. A ação depois eu preciso pegar os detalhes da resposta desse formulário. Aqui no Power Automate, ele não retorna todas as respostas nessa etapa aqui de gatilho. Então, eu tenho essa opção de obter detalhes das respostas. E aí, aqui o ID da resposta, quando eu clico aqui, ó, é aquilo que a gente falou. Ó. Ele pega da etapa de cima e ele tem o ID da resposta. Então, eu já uso dinâmico aqui. Então, toda vez que chega uma nova resposta, eu pego o ID daquela nova resposta e já automaticamente eu vou obter o ID daquela resposta. Aí eu ponho uma etapa aqui de atraso, um atraso de 10 segundos, e depois ele envia um e-mail. E olha que interessante isso aqui. Nesse obter os detalhes da resposta, a gente pede para o pessoal preencher, para vocês preencherem, ó, o e-mail, né? O e-mail, nome e sobrenome. Aqui, quando a gente eu vou colocar para enviar um e-mail aqui pelo Outlook, ele pergunta, né? Para quem? Esse para quem a gente consegue selecionar automaticamente, que é o que a gente estava falando antes, que é aquela etapa que a gente pede o e-mail, ó. Então, cadê? Digite seu e-mail para receber acesso à comunidade. Então, quando a gente coloca essa caixinha aqui, ela vai aparecer a caixinha do parâmetro que você preencheu lá. No nome e sobrenome é a mesma coisa. Então, a gente deixa uma mensagem, né? E aqui a gente só modifica o nome e o sobrenome. Então, vai falar olá e vai chamar o seu nome, tá? Então, assim, essa é uma maneira, por exemplo, de exemplificar um fluxo muito simples, que são três etapas e um gatilho, que é para você receber alguma coisa do Forms e enviar por um e-mail, tá? Porque o atraso, Daiane, nesse caso, foi mais para não chegar a resposta e já enviar o e-mail automaticamente, ter um prazo para esse e-mail. Mas isso aí é muito mais... não seria necessário para esse fluxo, mas em alguns casos, alguns fluxos mais complexos, isso aqui é bem utilizado. E aí eu prefiro colocar esse atraso de 10 segundos, tá? Só para não ser um negócio instantâneo. Mas não teria essa necessidade, não. O fluxo mesmo é que são essas 3 etapas, tá? E é um fluxo muito simples que já dá para fazer algumas coisas. Eu já fiz numa empresa, eu tinha muito problema das áreas de negócios ver a nossa área de dados como pastelaria. E eu estava de frente da área de dados na época, né, como líder, e a gente não tinha acesso a sistemas de TI, esqueci o nome agora também, tem um bem famoso, esses sistemas de incidente e tal, e a gente não tinha nenhum acesso para receber as nossas demandas via incidente, tá? Então, eu criei basicamente um planner, tá, na época, onde a gente tinha um Kanban,
né? Esse Kanban a gente tinha lá o nosso to-do, tal, tudo baseado em metodologia ágil. E aí a gente utilizava o Forms para coletar respostas da área de negócio, então diversos tipos de resposta. E essas respostas, elas criavam automaticamente uma tarefa no Planner, com tudo preenchido bonitinho. Então, se vocês pesquisarem aqui Planner, ó, ele tem o Planner, tá? Ele não é pago a mais, não tá aqui. Peraí, desculpa, são os cachorros latindo aqui. Então, você consegue criar uma tarefa, adicionar destinatários à tarefa, atualizar uma tarefa, criar um bucket e tal. Então, dá para fazer diversas coisas, né? Então, primeiro, eu lembro que a gente criava uma tarefa, né? A gente criava uma tarefa, aí você escolhe o planner, né? Então, tem alguns planners aqui, só para exemplificar. Posso colocar o ID do plano aqui e tal, né? Colocar todos os parâmetros, e depois eu conseguiria... Opa! Eu consigo atualizar uma tarefa, tá? Aqui, se eu não me engano, aqui, ó, ele tinha mais opções. Como que a gente descobriu isso? Testando. A gente testou que criar uma tarefa, eu não conseguia. Agora eu acho que até tem, ó, ID e tal. Ah, não, isso aqui é mais outras coisas. A gente percebeu que a gente não conseguia configurar tudo que a gente queria fazer, então a gente tinha que primeiro criar uma tarefa, aí aqui no atualizar tarefa, a gente selecionou o ID da tarefa, da etapa anterior, né? Então, olha que ele tem várias tarefas, mas eu consigo selecionar aqui. Se ele não funciona aqui, a gente consegue selecionar com esse ID aqui via código. E aí atualizar algumas outras informações. E aí isso virava um fluxo automático, né? E aí aqui no meio a gente consegue pôr aprovação também, ó. Então, se eu for pesquisar aqui control, ó, aqui nessas opções de control a gente tem condição, né? O condição, que é o if else. A gente tem o aplicar a cada, que é o famoso for each, né, que é onde você percorre cada uma das opções. E a gente tem o fazer até, que é o famoso while, né? Então, enquanto até uma condição ser atendida, você pode fazer alguma coisa. Quando essa condição for atendida, stop, né? Para. Então, aqui a gente consegue fazer isso também. E aí, aqui, nesse control, acho que não é nem control, aprovação padrão, ó. Então, aqui a gente tem criar uma aprovação, ó, iniciar uma aprovação e aguardar. Então, a gente pode criar uma aprovação. Ó. Então, vou criar uma aprovação de todos devem aprovar. Aí, o título da minha aprovação é aprovação da compra XPTO. Atribuído a quem? Então, vou colocar pessoas. Então, vou colocar que você está fazendo um fluxo para o seu chefe que tem que aprovar férias dentro do RH. Então, tem, uma empresa inteira, um monte de gente tem que estar fazendo fluxo de aprovação de RH. Então, isso aí pode chegar automático. E aí você consegue colocar esse fluxo para essa aprovação para chegar num Teams, né, para chegar num e-mail. Então, dá para fazer algumas coisas aí, tá, pessoal? Deixa eu ver o que o Eduardo comentou. Cara, isso vai resolver uma outra dor que tem hoje, que é exatamente cidade de negócio. Até pensei em fazer via chamados projetos. Cara, eu resolvi isso com Forms e Planner, mano. Quando ninguém queria dar nenhuma solução para fazer isso, essa foi a solução que a gente tinha. E funcionou bem por muito tempo. Inclusive, essa base do Planner a gente usava para conectar um Power BI, né? Porque a gente mandava isso para um Excel também, tudo que a gente salvava. E aí usava todas essas informações que estavam dentro do Planner para a gente colocar no Power BI. E ali a gente ia controlando, monitorando também, né, os tempos de projetos e tal. O Lucas tinha perguntado aqui de um exemplo de fluxo com Power BI. O Power BI, cara, ó, vamos ver as opções que a gente tem aqui de Power BI. Power BI. Ó, que a gente tem adicionar linhas a um conjunto de dados, atualizar uma meta, criar um scorecard, executar uma consulta. Esse aqui é o mais famoso, tá? Deixa eu criar um fluxo novo, só para a gente exemplificar esse do Power BI rapidão e a gente já abre para dúvidas e finaliza aqui, tá, pessoal? A ideia era mais a gente fazer esse bate-papo mesmo, né? Mostrar um pouco da ferramenta para vocês, até porque vocês verem que a gente vai fazer alguma coisinha aqui, aí trava num acesso, alguma coisa, e já demora mais, mas isso aí é normal, tá? Depois vocês vão conseguir testar bastante isso.
e talvez em algum outro momento a gente fazer um projeto mesmo e tal, mas queria mostrar um pouco mais da ferramenta. Então, vamos criar um fluxo instantâneo. E olha que legal o instantâneo. A gente pode disparar um instantâneo via Power Automate. A gente consegue disparar via Power BI. Então, a gente consegue colocar um botão no Power BI. E quando esse botão é clicado no Power BI, algum fluxo acontece. Então, assim, existem várias formas de a gente ter um botão. Eu vou colocar aqui, ó, Power BI Test, só o nome. E disparar o fluxo manualmente. Esse aqui a gente não vai ter um problema de gatilho que a gente teve, tá? E aqui no disparar fluxo manualmente, a gente pode até pedir entradas, hein? Então, por exemplo, para você disparar esse fluxo, sei lá, você vai ter que colocar uma pergunta de sim ou não. Estou pensando aqui que poderia ser. Mas eu já precisei usar muito isso para o pessoal, um time de FP&A, desculpa, um time de supply chain, que é um time que mexe com previsão de demanda, com controle da demanda de uma empresa. Eles recebiam dados de sistema e esses dados não salvavam. A cada mês, esses dados resetavam, basicamente. E eles não tinham esse histórico. Então, eu ajudei eles a criar uma solução. Né? A gente tinha um Power BI que puxava esses dados desses sistemas, e aí dentro do Power BI eu criei um fluxo no Power Automate, que ele tirava uns snapshots, que a gente chamou, dessas bases. Então, eles clicavam no botão e aí tinham várias entradas perguntando, tipo, porque quando vocês vão ver, eu não sei se alguém já trabalhou nessa parte de supply chain dentro de uma empresa, geralmente as empresas, as multinacionais, elas fazem algumas previsões ao longo do ano. Algumas empresas chamam de RF0, RF1, RF2, outras chamam de L0, L1, L2. Eu usei muito o LE, que chama Last Estimated, tá? Que em alguns períodos do ano eles geram essa previsão, tá? Então eles usavam, tinha uma pergunta assim: qual previsão é essa? Aí eles tinham que selecionar lá, L0, L1, L2, L2. De onde que vem esses dados? Esse aqui é do SAP, sei lá, ou é do Salesforce. Então eles preenchiam algumas coisas que a gente usava depois para salvar esse arquivo, que a gente ia deixar num data lake e ia ficar com todo o histórico lá exatamente do que era aquilo que a gente estava utilizando, tá? Mas isso aqui foi só para exemplificar, que também tem como você pôr essas informações aqui no botão. E aí que a gente vai selecionar o botão e Power BI. Power BI. E vamos colocar o que eu mais utilizei, tá? Depois vocês exploram os outros aí, que é executar uma consulta em um conjunto de dados. Então, eu vou pegar o meu workspace. Vou pegar algum conjunto de dados aqui. Vamos ver. Pegar esse Mestre Electronics aqui. Aí, eu vou precisar entrar no Power BI para ver. Mestre Electronics, né, que a gente tinha visto. Eu vou baixar. Baixei, vamos abrir. Rapidão, tá, pessoal? A gente já finaliza aqui. Aí eu vou fazer uma consultinha DAX aqui, só para mostrar para vocês. Atualizar isomapas, tá bom? Atualizar. Então, eu vou fazer uma consultinha DAX aqui. Pegar um evaluate, pegar um filter, só para exemplificar, tá, pessoal? Vamos pegar aqui pode ser decalendário, não tem problema. Vou pegar a nossa decalendário. Esse aqui eu vou pegar. Decalendário, vamos falar que um é igual a 1, tá? Só para exemplificar. Então, a gente vai rodar aqui, ele vai retornar toda a nossa decalendário. E a gente vai usar essa consulta que a gente criou, a gente vai usar aqui no nosso Automate. Então, ele vai pedir texto da consulta. Vou colocar esse texto aqui, beleza? Evaluate, filter, decalendário 1 igual a 1. Aí ele tem alguns parâmetros aqui e tal, beleza, não importa agora. Salvar.
E aí, vamos usar aquele compor que a gente tinha falado, só para printar. Compor. E aqui no compor eu vou usar... No Power BI, ele deixa algumas opções. Corpo, primeira linha de tabela e linha. Sempre que você for fazer isso no Power BI, é primeiras linhas da tabela, se não me engano. Tá? Vamos testar agora aqui. Salvar e vamos testar. Aí o manualmente, aí esse aqui a gente consegue testar, por quê? Que é basicamente a gente está clicando num botão, é basicamente isso. Então ele está rodando, ele está falando que o fluxo está em execução, passou do gatilho e ele está nessa etapa aqui. Rodou essa etapa, rodou o compor. Então o nosso fluxo rodou. Olha o que ele retornou. A gente tem as entradas, que foi o que entrou para a nossa etapa do fluxo, e as saídas. Se a gente vê saídas brutas, olha o que ele retornou. Ele retorna um JSON. Lembra do JSON? Vocês vão usar muito JSON. Principalmente para quem for para engenharia de dados, aí, quem estiver na engenharia de dados. Então, ó, ele retorna as linhas aqui no JSON. Então, tem um body, results, tables, rows, e aí cada row é um evento aqui, tá? No compor, a mesma coisa. Se eu vejo as saídas aqui no compor, só que aqui eu já vejo mais organizadinho, né? Eu não vejo toda aquela estrutura do JSON e só a estrutura ali do row, tá? Então, eu estou mostrando isso aqui por quê? Porque um desses projetos que eu fiz, que foi esse que eu falei para vocês, a gente usava isso aqui para fazer os snapshots, tá? E aí esse botão eu consigo deixar dentro de um Power BI. Então, a gente está no Power BI aqui, ó, eu consigo pegar aqui, ó, tem o Power Automate. Eu preciso jogar qualquer coisa só para ativar. Aí aqui a gente edita. Aí ele vai estar conectado ao Power Automate. Aí ele coloca que a gente não tem nenhum fluxo aqui. Ele está na minha conta. Eu poderia criar esse fluxo aqui dentro também, tá, pessoal? Deixa eu ver se aqui ele aparece. Ele está falando que não tem nenhum fluxo aqui. Ele está com esse probleminha de... de não mostrar aqui, né, o problema de conta que a gente teve também, mas isso aqui era só para exemplificar. A gente consegue conectar aqui e usar o botão aqui dentro, tá? Então, clicar esse botão dentro do Power BI. E a gente consegue, inclusive, atualizar um Power BI por um Power Automate, tá? Se eu clicar em editar de novo, colocar um Power BI, ele tem aqui, ó, atualizar um conjunto de dados. Então, eu consigo selecionar o conjunto de dados que eu quero atualizar, por um botão no Power BI, e a pessoa que está mexendo no Power BI pode apertar aquele botão e colocar aquele Power BI para disparar a atualização, né? Então, assim, pessoal, existem diversas possibilidades aqui, tá? O que eu queria mostrar para vocês era um pouco da ferramenta, o poder dela. Então, pô, se você tem um processo aí que você recebe um e-mail, precisa enviar um e-mail, precisa trocar um Excel de lugar, precisa preencher uma linha no Excel, cara, ou qualquer outra coisa, de fato, assim, que seja um processo repetitivo, você consegue fazer no Power Automate de uma maneira bem simples, tá? Assim, é como eu falei, simples comparado com outras ferramentas, que problemas e dificuldades não tem todas, tá? Não tem todas. Mas SharePoint é muito usado aqui. E a gente ficou de ver o WhatsApp, né? O WhatsApp. Aqui, ó, enviar mensagem no WhatsApp, criar modelo do WhatsApp. Enviar mensagem de texto. Porque isso aqui é ação. A gente precisa de um gatilho para poder ver se as mensagens que vocês enviam no WhatsApp... Adicionar gatilho, WhatsApp. Ó, mensagem de entrada. Então, aqui, tem uma API, uma conexão. Eu não lembro quem foi que estava comentando, acho que foi o Eduardo, do WhatsApp. Mas tem a opção dessa empresa aqui, ó. Eu não sei que empresa que é essa. Caraca, como é que é o nome disso aqui? Muito que ele fecha agora e não deixa mais abrir. Mas, por exemplo, você teria que criar uma conta nessa empresa, pagar, e aí eles vão te dar uma conexão e uma chave de API. E aí você conecta aqui
e aí essa API vai estar fazendo a recepção dessas mensagens que você está enviando, entendeu? Mas é isso, galera. Assim, aqui tem tudo, né? Então, tipo, pô, você quer criar uma ação para mexer com SQL, beleza? A maioria aqui vai ser premium, mas é um valor bem baixo também, tá, galera? Então, às vezes, com uma licença mais premium ainda de R$ 80 por mês, você consegue fazer tudo. Então, ó, eu vou executar uma consulta no SQL, vai obter uma linha, excluir uma linha, então consegue fazer o CRUD aqui, consegue mexer na Azure, Snowflake, ó. Porra, tem um monte de empresa aqui também que eu não conheço, o Gira, ó. Dá para mexer nas coisas do Gira também. O Planner a gente viu, não sei, tem mais alguma ferramenta aí que... Aí tem aqui, ó, os internos, ó, funções de número, de texto, tal. Power Apps, então, pô, para quem está desenvolvendo Power Apps, ó, tem a opção aqui. O Power BI a gente viu as opções. Ó, aí tem os standards, são os padrões, a Planner, tal. Tem o Adobe, ó. Tem o Azure Foundry, né, que é AI Foundry também, que já está liberado, ó. Cara, acredito que dá sim, velho. Se vocês fizerem um processinho certinho, dá para automatizar, ó. Dropbox, DocSign, Encodian, GitHub, Gmail, Google Drive, Google Agenda, LinkedIn. Caraca, essa do LinkedIn eu não tinha visto ainda, hein? Postar um artigo, listar minhas empresas, postar um artigo na página da empresa. Pô, interessante isso aqui, hein? Esse eu não tinha visto ainda, não. Vamos ver, o Translator, o Copilot. Vamos ver que tem o Project, o Slack. Porra, tem uma porrada de coisa aqui, né? API, ó, se a gente pesquisar API também, ó, enviar a solicitação HTTP, obter um perfil, isso aqui voltado para Office 365, tem API aqui, vai ser louco, API de detecção facial. Então, assim, pessoal, tem uma porrada de coisa aqui, tá, galera? Tem uma porrada de coisa aqui. É uma ferramenta que você vai criando essas caixinhas, tá? Muitas vezes você vai precisar usar um loop, uma condição, né? Então você vai falar, pô, e isso aqui é a lógica de programação, galera. Isso aqui é a lógica pura, tá? Então você tem o gatilho, etapas e condicionais e iteradores, né? E loopings. Então você vai ter a condição, pô, se a consulta do Power BI me retornar valor X, eu vou para um caminho tal, se retornar maior que valor X, eu vou para o caminho tal. Se for para o caminho tal, eu vou atualizar linhas de um Excel. Então, você pode pesquisar aqui Excel, aí você vai ver um monte de coisa que tem, ó. Então, obter planilha, executar script, obter uma linha, criar planilha, criar tabela, né, excluir uma linha, atualizar uma linha, cadê? Adicionar uma coluna. Então, assim, adicionar uma linha, uma tabela. Então, você consegue fazer várias coisas. Então, pô, você clicar aqui em adicionar uma linha, aí você, pô, mas eu recebo várias datas. Você recebe várias datas aqui da Decalendário, né? Recebe. É que aqui a gente tem que selecionar a tabela e tal, a gente não tem nada criado. Mas aí você vai ter que usar um looping, né? Porque o looping ele vai usar cada linha da sua Decalendário para atualizar a outra. Só um exemplo aqui, tá, galera? Mas é isso, velho. Assim, o Power Automate muito por cima, tá? E tá, um outro exemplo que eu queria comentar, não fui eu que desenvolvi diretamente esse projeto, mas esse projeto estava meio que sob minha jurisdição ali. Que foi um projeto de Power Automate que um especialista em Power Automate e Power Apps fez, tá? O Aleph, amigo meu, Aleph. E ele fez um projeto de Automate, galera, que retornou um ganho direto no EBITDA da empresa de $100 mil, tá? Só com Power Automate, só com automação de PDF. Então, assim, ele já tem um nível bem avançado, assim, de Automate também e tal, mas eles recebiam dados de PDF, eles faziam preenchimento e tal. Sei que no fim existia uma galera, um time todo manual que fazia isso, e aí eles conseguiram direcionar esse time para fazer outros trabalhos, enquanto o Power Automate tocava essa parte de automação ali dos PDFs e tal, que era uma porrada de nota fiscal. E ele fez tudo com o Power Automate, galera. Pô, dá para fazer com N8N? Dá para fazer com Python? Dá para fazer com Alteryx? Dá.
né? Então, aqui o que eu estou trazendo para vocês é um exemplo, uma ferramenta que é bacana vocês saberem. E se algum dia vocês estiverem numa empresa que tem o Office 365, você já tem na sua cabeça e fala, opa, se eu precisar fazer uma automação, alguma coisa aqui que eu já vi, eu consigo mexer no Power Automate. E aí, né, você pode ir explorando, tem canais no YouTube, canal do Ronan Vico e tal, que tem uns conteúdos mais aprofundados aí de Power Automate. Mas, no geral, é muita exploração, tá, galera? Vocês vão testando, testa fluxo, vê o que está errado e tal. E vai indo nessa linha, tá? Mas é uma ferramenta que eu recomendo muito vocês terem aí essa visão de que vocês podem usar. É uma ferramenta simples e é isso, galera. Não sei se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser mandar. Se alguém tem algum comentário, se ficou claro, se ficou... A ideia aqui não era aprofundar muito, era mais a gente ter esse bate-papo mesmo e tal, né? Até porque não tinha nenhum material, nem nada. Mas ficou claro aí, para quem nunca viu o Automate, o que dá para fazer, o que é possível de fazer com ele. Fala aí, Pedro. Cara, eu fiquei só com uma dúvida, que foi ainda em relação à licença do Power BI, né? Então, vamos lá. Para a gente ter o Power Automate, a gente precisa de uma licença, né, da Microsoft. E para o Power BI, para você poder utilizar toda a parte do Web Service, né, esqueci agora o nome, você precisa de outra licença. Exato. Então, se eu não tiver a licença do Power BI, eu não consigo consumir o Power BI com o Automate, mesmo eu já tendo a licença do Automate. Só isso que ficou meio dúbio para mim. Cara, consegue, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, eu tenho uma conta gratuita e eu tenho o meu workspace. Tudo que está fora do meu workspace é de conta própria acima. Então, foi o que a gente acabou de fazer. A gente acabou consumindo dados de um Power BI via consulta DAX com o Power Automate. E em uma conta gratuita. A única coisa que vai acontecer é que você não consegue fazer isso de uma maneira em massa, né? Porque você vai ter só o meu workspace, mas você consegue testar sim. Você vai criar um fluxo para testar, criar um protótipo, você consegue sim, né? É que geralmente, quando as empresas estão usando o Power BI, e as pessoas têm o Power BI Pro, ou a gente tem um ambiente premium de Power BI, você não usa o meu workspace. Você cria outros workspaces, né? Então, acho que essa é a única diferença. Se você for no gratuito, você só vai conseguir usar o seu workspace. Se você tiver no Power BI, aí você consegue usar toda como que eu posso falar? Toda a funcionalidade aí que o Power BI entrega junto com o Automate, né? Entendi. Não, legal. Só para fechar, então, e eu estando no meu workspace, eu consigo compartilhar, né, com outros usuários free, por exemplo? Não, aí não. Aí, assim... Entendi. O Power BI, existe uma maneira que é o seguinte, ó. Deixa eu pegar. Ó, esse foi um projetinho bacana que eu fiz com o pessoal na Universidade dos Dados, que é o Marketing Basket Analysis. Mas, assim, só para exemplificar. O Power BI, por que eu falo que ele é pago para você compartilhar? Porque é aquilo, no Free, você consegue baixar um Power BI, desenvolver e publicar no seu workspace, que é o que a gente tem aqui agora, até porque eu não estou com conta paga. Eu tenho o Pro aqui, mas eu não atrelei a minha conta. Eu estava falando, não atrelei a minha conta aqui. Mas o Power BI, para você acessar um relatório em um outro workspace, você precisa pagar. Você não consegue, uma pessoa não consegue acessar o seu workspace, entendeu? Ainda mais no free. Você tem uma única maneira de compartilhar um Power BI free. Só que ele não tem segurança nenhuma e ele só é recomendado para projetos de portfólio, tá? Projetos que não tem nenhum dado sensível. E aí que você vai aqui inserir relatório, publicar na web, ele vai abrir essa opção de link ou de iframe, né? Que você pode embedar em um site, alguma coisa do tipo. Se eu copiar isso aqui e jogar esse link, ó, vocês acessam. Eu acesso. Se eu jogar para vocês, vocês vão ver que vocês vão conseguir acessar esse Power BI. Isso geralmente é até bloqueado nas empresas, tá, cara? Porque é um problema de segurança muito grande, porque qualquer pessoa com link acessa. Mas essa é a única maneira de você compartilhar algo sem pagar no Power BI. Agora, se você quer compartilhar, né, você tem um time, por exemplo, você está numa empresa que seu departamento tem 10 pessoas e vocês querem utilizar o Power BI,
aí todo mundo precisa ter um usuário Pro aí, tanto para desenvolver e para consumir, tá? É aí que a Microsoft ganha pelo Power BI. Tem Ah, sentido? fez. Eu achava que você só precisava só o desenvolvedor ter a licença Pro Não. e aí os outros conseguiriam consumir. Não, a Microsoft cobra para ambos, tá? Caramba. Existe uma opção de você não pagar, desculpa, de uma pessoa com uma conta free conseguir acessar um Workspace, que é o Workspace Premium, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse cara aqui que tá, não tá mais, ele saiu. Tinha esse cara aqui que é de um cliente nosso e ele tava com o diamantezinho, tá? Eu tava com a conta atrelada aqui do usuário Premium. Mas a única opção é você tendo um ambiente Premium, tá? Então, se eu coloco aqui no Workspace, ele tem esse cara aqui, ó. Premium por capacidade. Se eu coloco um Premium por capacidade num Workspace, aí sim pessoas, usuários free, conseguem acessar. Só que esse Premium por capacidade, ele não é barato. Tá? Premium por capacidade, Power BI. Vamos ver quanto tá o preço. A última vez que eu vi estava $5.000 por ano, tá? Desculpa, $5.000 por mês. Power BI Premium para o usuário, não, é o capacidade. É que agora não é mais por capacidade, é o Fabric, né? Eu acho que é a licença do Fabric 64, se eu não me engano. Ó, é o F64, 8.409 por mês. Então, para empresas pequenas, compensa muito mais todo mundo ter usuário Pro. Isso aqui vai compensar a partir de uma quantidade razoável de pessoas aí que vão ter acesso ao Power BI, tá? Ah, saquei. Valeu. Maravilhoso. Isso aqui nem tá, deixa eu ver, ó. Brasil, sul do Brasil, real. Isso por mês. Nossa. Ó, caralho, tá muito caro. Mas você vê que não é baratinho não, viu? Só que aqui, assim, se você pega uma licença dessa do Power BI, você já tem muitas ferramentas a mais e capacidade de computação do que você tem no Power BI Pro, tá? Então, você consegue, inclusive, num Power BI Premium desse, você consegue usar até Machine Learning aqui dentro, tá? Você consegue treinar modelo de Machine Learning dentro do Power BI, consumir ele dentro do Power Query no Power BI para fazer inferência. Então, assim, aí tem uma porrada de opção, tá? Dá para fazer DevOps no Power BI Premium também. Então, tem esses pipelines de implantação, que são os DevOps, né? Que vai ser fazer o DevOps ali em ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. Só que é bem carinho, tá? Então, assim, eu já trabalhei em algumas empresas, já prestei serviço para algumas empresas que tinham isso, só que geralmente eram multinacionais, assim, eram empresas bem grandes, tá? Nestlé, que eu prestei serviço, né, eles tinham diversos, milhares de pessoas que usavam Power BI, então aí eles já é um nível um pouco diferente, tá? Mas para empresas um pouco menores, o Power BI Pro é o que funciona bem. Show. Valeu, Eduardo. É isso, galera. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Espero que tenham aprendido algo aí, por mais que tenha sido simples, né? Mas a ideia é mais abrir a visão para vocês aí e vocês souberem que quando vocês precisarem, vocês podem ir mais a fundo e pesquisar melhor, entender melhor a ferramenta, né? Mas acho que é importante isso também, a gente ter essa visão do que as ferramentas são capazes de fazer mesmo, a gente não se aprofundando muito nelas até o momento que a gente precisar, né? Mas é isso então, galera. Boa, quem quiser deixar o LinkedIn aí, tá? Hoje foi mais um bate-papo mesmo aí, então, quando vocês quiserem, tiverem algum tema aí e a galera estiver disponível, quiserem bater um papo aqui, a gente faz esses encontros também, tá? É isso então, galera. Isso aí vai ficar gravado, né? Se alguém quiser rever em algum momento aí. E a gente vai se falando, tá? Quem tiver atualização aí, for aprendendo Power Automate, quiser projeto, compartilha com a gente lá na nossa comunidade.
Não, Maia, bem tranquilo, é aquilo. Tem a parte avançada, mas você vê, tipo, você fazer um fluxozinho simples, assim, principalmente com essas ferramentas Microsoft, é bem tranquilo, tá? Você vai ter esses problemas, igual a gente teve aqui, de não chegar, a gente configurar o gatilho e não chegar no Outlook. A gente conseguiria resolver, mas aí ia tomar mais tempo, tá? Mas é muito bacana para vocês testarem aí e usarem até em conjunto com outras ferramentas, tá? Pessoal, desculpa, para quem não saiu ainda, eu tinha deixado anotado aqui para não esquecer Power Automate Desktop. Existe o Power Automate Desktop, tá? O Power Automate Desktop você baixa ele. Power Automate. Deixa eu. 2 minutinhos aqui, galera. Store. Cadê? Microsoft Store. Power Automate. Então, existe o Power Automate Desktop, tá? Só que esse Power Automate Desktop, ele vai servir para você automatizar coisas na sua máquina. Então, por exemplo, você tem um Python e você quer pôr esse Python para rodar todo dia em um determinado horário. Você pode usar o Power Automate Desktop. E para fazer algumas outras coisas também. Dá para fazer até web scraping com o Power Automate Desktop, tá? O mais utilizado mesmo é o que a gente viu, mas o Power Automate Desktop também faz algumas coisas bacanas. Então, ele consegue acessar suas pastas do seu computador, fazer algumas coisas. Consegue automatizar sua tela, tá? Então, era mais para falar que existe esse Power Automate Desktop. Eu nunca usei tanto, tá? Tenho conhecidos aí que são pessoas mais voltadas para essa parte de automação, que já usaram bastante. Mas só para mostrar aí também que existe, tá? E é isso, galera. Obrigado aí pela participação de vocês. Grande abraço e tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Walter. Valeu, abraço.